Aqui é o professor Anselmo. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Introdução à Modelagem, do programa de pós-graduação em Modelagem e Métodos Quantitativos, do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Ceará. A nossa aula de hoje é sobre um problema clássico da área de pesquisa operacional e matemática aplicada, chamado de problema da alocação. Ou problema de alocação, né, como quero chamar, certo? Então, esse problema chamado de assignment problem, né, em inglês, ele tem um enunciado bastante simples, né? Então, dado um conjunto de recursos e um conjunto de tarefas a serem realizadas, o problema consiste em decidir quais recursos serão alocados a quais tarefas ao menor custo possível. Então, o problema é bastante simples, né? O enunciado dele. Eu tenho um conjunto de recursos, tenho um conjunto de tarefas, existe um custo associado, certo, a alocar um recurso a uma determinada tarefa, e o nosso problema é decidir qual vai ser essa alocação, né, de recursos a tarefas, qual a alocação que a gente vai fazer, de forma a minimizar o custo total. Então, olha só, pessoal, esse problema ele precisa somente dos dados de custo, certo? Então, a gente tem um conjunto aqui de N recursos, certo? A gente pode organizar os custos em uma tabela, tá? Então, eu tenho um conjunto aqui de N recursos, né? Numerados aqui de 1 até N. Tem um conjunto de N tarefas, também numeradas, né, de 1 até N. E para cada par recurso-tarefa, eu tenho um custo associado, certo? Um custo de alocar aquele recurso àquela tarefa, tá? Então, por exemplo, o custo de alocar o recurso 1 à tarefa 1 é um custo aqui C índice 1,1. O custo de alocar o recurso 1 à tarefa 2 seria C índice 1,2, certo? E assim sucessivamente. Né? Então, o custo C1N seria o custo de alocar o recurso 1 à tarefa N. Tá? Então, o nosso problema é determinar quais desses recursos, né, de 1 a N, eu vou alocar quais das tarefas 1 a N, ou seja, é decidir esse emparelhamento, né, recurso-tarefa, certo? Esse matching, né, de recurso e tarefa, tá? De forma a minimizar o custo total da alocação, certo? E nós temos os custos, né, associados a cada um desses emparelhamentos aí, recursos-tarefas, tá bom? Organizados aqui em uma tabela. Então a gente vai direto aqui para um exemplo, né, numérico, para a gente ver algo mais concreto, tá? Então imagine uma empresa de desenvolvimento de software que possui atualmente 4 projetos de programação a serem desenvolvidos. E aí essa empresa ela perguntou a 4 programadores o quanto eles estariam dispostos a receber em milhares de reais para realizar cada um dos 4 projetos, certo? O objetivo então é a gente determinar a qual projeto a gente vai alocar cada programador, tá? Lembrando que no problema de alocação, esse emparelhamento ele é biunívoco, ou seja, cada programador vai ser alocado a um projeto e cada projeto é alocado a somente um programador, certo? Então existe essa correspondência 1 para 1, né? Um programador, um projeto, um recurso, uma tarefa, tá? Então aqui é a matriz de custos, certo? Então nós temos, por exemplo, o programador 1, né, o custo de alocar o programador 1 a cada um dos projetos, né, são esses aqui os custos, né? Então a gente teria aqui o custo de alocar o programador 1 ao projeto 1 seria R$ 1.000, o programador 1 ao projeto 2 seria R$ 4.000, o programador 1 ao projeto 3 seria 6.000 e ao projeto 4 3.000. Tá? O programador 2, os valores seriam diferentes, né? Então 9.000, 7.000, 10.000 e 9.000. O programador 3, 4.000, 5.000, 11.000 e 7.000. E o programador 4, 8.000, 7.000, 8.000 e 5.000, certo? Então nós temos aqui a tabela de custos, né, de alocação de cada um dos programadores a cada um dos projetos, certo? Então nosso problema vai ser decidir, né, eu vou alocar o programador 1 a qual dos 4 projetos? E o 2, né, e o 3 e o 4, certo? Então olha só, pessoal, o problema de alocação, né, ele é um problema de otimização combinatória, certo? Por quê? Olha só, o número de alocações possíveis ele é finito, tá? Então o número de alocações que eu posso fazer de programadores a projetos é finito. Em princípio, a gente pode
simplesmente enumerar todas essas alocações e identificar qual é a que tem menor custo total. Tá? O número total de combinações possíveis, né, ele é n fatorial, certo? Então, olha só, para problemas pequenos, n fatorial é um número pequeno, certo? Mas para problemas que não tão grandes, né, problemas que podem ocorrer na prática, que ocorrem com frequência, esse número n fatorial é muito grande. Então, por exemplo, 100 fatorial, se eu tivesse aproximadamente dez elevado a 80. Tá? Então, para um n igual a 100, o número de alocações possíveis, né, ou seja, de soluções possíveis para esse problema, para o problema de alocação, ele é maior do que o próprio número de partículas no universo, certo? Então vocês imaginam que simplesmente testar todas as combinações, que seria a numeração completa, não é viável para n grande, né? Por mais potente que seja o computador que eu tenha, né, vai ser inviável usar esse método de enumerar todas as combinações e identificar aquela melhor alocação, certo? Simplesmente por enumeração completa, né? Ou também chama de método de força bruta, tá? Então esse problema ele não pode ser resolvido para n grande, né? Pelo método de força bruta, certo? Pelo método de enumeração completa. No entanto, esse é um problema que a gente pode resolver facilmente por programação linear, tá? Então a gente vai ver que esse problema a gente consegue resolver por programação linear com n até maior que 100, n 1000, certo? Com n valores de n bastante grandes. A gente consegue resolver em uma máquina doméstica, certo? Em uma questão de fração de segundos ou alguns poucos segundos, a gente consegue resolver problemas bastante grandes, tá? Por programação linear, certo? Beleza, então, se a gente consegue resolver por programação linear, vamos então construir um modelo de programação linear para esse problema, tá? Então, olha só. A primeira coisa que a gente vai definir são as variáveis de decisão, tá? Nesse problema, ó, a gente vai definir variáveis x índice e índice j, tá? Em que essas variáveis elas vão assumir somente dois valores, valor 1 ou 0. No caso, o valor 1 vai significar, né, se o programador I, índice I, for designado para o projeto J, certo? Então, x índice I j igual a 1, se o programador I for designado para o projeto J, x índice I j igual a 0, caso contrário. Tá? Então, a nossa variável x índice I, índice j, ela vai ser uma variável que vai assumir dois valores, ela vai ser uma variável com valores binários, certo? Que vai representar um sim ou não, tá? Sim, se o programador I, né, for designado para o projeto J, e não, caso ele não seja designado, tá? E aí, as variáveis x índice e j, né, os índices i e j eles vão variar aqui de 1 até 4, que é o nosso n, certo? Então a gente vai ter o i variando 1, 2, 3, 4 e o j variando 1, 2, 3, 4. Perfeito? Olha só, pessoal. Agora nós temos a função objetivo, tá? Então definimos as variáveis de decisão. Qual é a nossa função objetivo nesse problema? A gente quer minimizar o custo total, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente multiplicar o custo de cada alocação, né, cada emparelhamento, né, cada alocação programador-projeto, certo? Então, a gente vai multiplicar esse custo pela variável de decisão correspondente se aquela alocação vai ocorrer ou não, certo? Então a gente vai ter, por exemplo, se a gente voltar lá na tabela, né? Vamos voltar lá na tabela rapidinho aqui. Ó, o custo de alocar o programador 1 ao projeto 1, ele é 1, tá? No caso 1000, né? O custo de alocar o programador 1 ao projeto 2 seria 4000, tá? Então eu vou pegar cada um desses valores aqui, né, desses custos, e multiplicar pelas variáveis correspondentes, certo? Então olha só, tem 1 vezes x11, que seria a variável que indica se o programador 1 é alocado ao projeto 1, né? Mais 4x12, que é a variável que indica se o programador 1 é alocado ao projeto 2,
né, mais 6, x1, 3, variável que indica, né, se o programador 1 é alocado ao projeto 3, e assim sucessivamente, certo? Então, vamos multiplicar cada uma das variáveis de decisão, indicativas daquela alocação, né, ao custo correspondente da alocação, certo? E assim a gente obtém a função objetivo, certo? Que é o custo total, certo? O custo total da alocação, tá? Olha só, pessoal. Agora nós temos, finalmente, né? A gente definiu variáveis de decisão, definiu função objetivo, e a gente vai definir restrições, certo? A gente vai ter duas classes de restrições nesse problema. A primeira classe de restrição diz respeito ao fato de que cada programador só pode realizar exatamente uma tarefa, tá? Então, como eu falei no início, né? Uma premissa aqui do problema de alocação é que cada programador é alocado a somente uma tarefa, tá? Professor, mas se eu tiver um problema, um outro problema de alocação em que eu posso alocar um programador a mais de uma tarefa, certo? É possível isso? É possível, a gente teria que modificar um pouco o modelo, certo? A modelagem, tá? Que aí a gente já entra no problema que a gente chama problema de alocação generalizado, tá? Mas no nosso caso a gente está no problema de alocação clássico aqui, em que a gente tem essa premissa de um recurso, uma tarefa, perfeito? Então eu tenho essa exigência, ó, cada programador realiza exatamente uma tarefa. Como é que a gente faz para transformar isso numa restrição, tá? Então olha só, para o programador 1, percebam o seguinte, se eu pegar as variáveis de decisão associadas ao programador 1, né, que são justamente as variáveis x1, x12, x13 e x14, né? Primeiro índice aqui indica o programador. Então, se eu pegar essas quatro variáveis associadas ao programador 1, somá-las e igualá-las a 1, eu vou garantir que o programador 1 só vai ser alocado a uma das quatro tarefas, certo? Mas como, professor? Não fica muito claro isso. Olha só, como cada uma das quatro variáveis aqui só pode assumir o valor 0 ou 1, tá? Se eu somá-las, quando uma delas assumir o valor 1, as outras três automaticamente têm que assumir o valor 0, de forma a eu manter a igualdade 1, certo? Por exemplo, se eu associar, né, se eu atribuir o valor 1 à variável x1, então eu vou ter o seguinte, 1 mais 0, 0, 0. E aí isso aqui dá 1, certo? Então essa restrição aqui, ela vai garantir que se eu atribuir o valor 1 aqui à variável x1, as outras três variáveis assumem valor 0, certo? A mesma coisa se eu atribuir o valor 1 à variável x12, certo? Se eu atribuir aqui x12 igual a 1, eu vou ter que x1 vai ser automaticamente 0, x13 vai ser 0 e x14 vai ser 0, para eu poder garantir que essa soma aqui dá 1, perfeito? Então, para as outras restrições, o raciocínio é o mesmo, tá? No caso do programador 2, eu vou somar as variáveis associadas a ele, né? Ó, x21 mais x22 mais x23 mais x24 igual a 1, tá? E assim eu garanto que o programador 2 só vai ser alocado a uma das tarefas. E o mesmo raciocínio com os programadores 3 e programador 4, perfeito? Então, para cada programador, eu tenho uma restrição para garantir que cada um deles só é alocado a exatamente uma tarefa, tá? Mas olha só, pessoal, essas restrições só garantem a alocação de um programador a uma tarefa. Mas eu preciso garantir a alocação de uma tarefa a um programador, tá? Então eu preciso de um segundo conjunto de restrições, olha só. Nesse segundo conjunto de restrições, eu vou garantir que cada tarefa, que no nosso caso são os projetos, né? Cada tarefa só vai ser realizada por um programador, tá? Então o raciocínio ele é análogo, o que vai mudar aqui é só o índice que eu vou fixar, certo? Então, por exemplo, para eu garantir que o projeto 1 só vai ser alocado a um programador, eu vou somar as variáveis associadas ao projeto 1. No caso, lembrem que o índice associado ao projeto é o segundo índice, certo? Então eu tenho x11 mais x21 mais x31 mais x41, vou somar e igualar a 1. Dessa forma, olha só, por exemplo, se eu alocar, né, se eu tiver x21 igual a 1, né, estou alocando o programador 2 ao projeto 1. Automaticamente eu vou ter x1 0, x3 0 e x4 0. Ou seja, eu vou impedir que os projetos,
que os programadores, né, 1, 3 e 4 sejam alocados ao projeto 1, certo? O raciocínio é análogo em relação aos outros projetos, né? Então, projeto 2, x1, 2 mais x2, 2 mais x3, 2 mais x4, 2 igual a 1. Projeto 3, né? x1, 3 mais x2, 3 mais x3, 3 mais x4, 3 igual a 1. E projeto 4, x1, 4 mais x2, 4 mais x3, 4 mais x4, 4 igual a 1. Tá? Então, essas restrições aqui garantem que cada projeto é realizado por somente um programador. Tá? Então, os dois conjuntos de restrições vão garantir para a gente essa alocação 1 para 1, né? Um programador, um projeto, um programador. Beleza, pessoal. Então, aí a gente tem o nosso modelo completo, tá? Nós temos a nossa função objetivo, né? Minimização do custo total de alocação. Temos as nossas restrições, né? Que são 8 restrições. 4 restrições para os 4 programadores e 4 restrições para os 4 projetos. E nós temos aqui a exigência que as nossas variáveis de decisão sejam binárias, né? Soma em valor 0 e 1, tá? Então, nosso modelo aqui, ele vai ter aí, né, nós vamos ter 8 restrições, né? Percebam que aqui nas restrições, né, os coeficientes são todos 1, né? Então a gente não precisa de dados aqui para restrições. Os dados do problema estão todos na função objetivo, são todos dados relacionados a custos, né? E nós temos aqui um total de 16 variáveis de decisão, certo? Então 16 variáveis de decisão, 8 restrições, né? E aqui a exigência de que as variáveis sejam binárias. Pessoal, ó, preparei um Jupyter Notebook, tá? Vocês podem consultar aqui nesse endereço, certo? O Jupyter Notebook com a implementação desse problema de alocação no PyOmo, certo? Então tem lá a definição, né, das variáveis de decisão, né, o modelo completo e a criação de um solver, né, e a gente chamando o solver obtendo a solução, tá? Vocês podem consultar aqui nesse Jupyter Notebook. Esse problema também pode ser resolvido em planilha, né? Aqui é um exemplo de planilha do Excel, tá? A gente pode resolver pelo solver do Excel. Eu também vou disponibilizar a planilha para vocês, né? Na aula anterior eu mostrei para vocês, né, tanto como é que construir um modelo no PyOmo, como um modelo na planilha, né, como construir na planilha e resolver, certo? Vocês podem consultar a aula 4, né, sobre a implementação computacional, certo? Para ver como é que implementa o modelo na planilha. Olha só, pessoal, a gente vai resolver lá, depois que a gente implementou, a gente vai resolver, né, o modelo. Qual é o algoritmo que vai resolver esse modelo? O método simplex, certo? Ou o algoritmo simplex, né? Então, o método simplex aqui vai resolver, tá? Que é o método mais usado para resolver modelos de programação linear, tá? Então, quando a gente resolver esse modelo, né, a gente vai ter um custo mínimo aí de 21. Vocês podem resolver em casa e checar, né, se bateu mesmo esse valor 21, tá? E a alocação aí ótima, né, obtida aí pelo solver, vai ser a seguinte, ó, eu vou alocar o programador 1 ao projeto 1, certo? Então aqui, né, eu tenho a minha variável de decisão x1 igual a 1. Vou alocar o programador 2 ao projeto 3, ó, a variável x23 igual a 1. Vou alocar o programador 3 ao projeto 2, aqui x32 igual a 1. E vou alocar o programador 4 ao projeto 4, que é o x44 igual a 1. Tá? Ah, professor, mas esse problema aqui, ele é pequeno, eu poderia resolver por enumeração completa, né? Força bruta, simplesmente testar aqui todas as alocações. Poderia, sim, certo? Como eu falei, por ele ser um problema pequeno, né? O N dele aqui é só 4, então o número de alocações possíveis é pequeno, você pode testar todas. Mas como eu falei, né, para um número N grande, não vai ser viável tentar todas as alocações, mas por programação linear a gente consegue resolver rapidamente, tá? Então esse é um problema que na prática a gente consegue resolver ele usando programação linear, tá? Uma coisa aqui que chama a atenção, pessoal, é o seguinte, quando vocês resolverem, vocês vão ver que a solução ela tem somente valores inteiros 0 ou 1, tá? Sendo que em nenhum momento no modelo você precisa dizer, né, para o modelo, obrigar o modelo de que as variáveis têm o valor 0 ou 1 inteiras, certo?
Então, e como é que o simplex consegue chegar nesses valores inteiros, certo? Isso acontece porque esse problema de alocação ele tem uma propriedade especial, que é uma propriedade rara, certo? Poucos problemas têm essa propriedade, que é uma propriedade que chama unimodularidade total. Tá? Vocês podem pesquisar depois aí, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais. Tá? Então, esse problema de alocação, quando você resolve ele pelo método simplex, o valor das variáveis de decisão sempre vai ficar 0 ou 1. Tá? Porque esse problema ele tem uma propriedade chamada unimodularidade total. Essa propriedade ela é associada à matriz de coeficientes, certo? Das restrições, tá? Então vocês podem dar uma pesquisada aí quem tiver mais interesse, certo? Mas isso não é o caso geral, tá? A gente vai ver mais à frente que outros modelos para outros problemas não têm essa propriedade. Então a gente precisa dizer ao solver, né, explicitamente que as variáveis de decisão são 0 ou 1. Tá? E aí ele não vai usar o método simplex, ele vai usar um algoritmo mais sofisticado para poder garantir que as variáveis assumam valores 0 ou 1 inteiros, né? Não assuma valores fracionários, tá bom? Olha só, pessoal, aqui é só um modelo geral, né, do problema de alocação, no caso geral, certo? Aqui um modelo abstrato, né, no caso geral. O problema de alocação ele tem sempre essa forma, né? Minimizar aqui uma soma no índice I, soma no índice J dos custos, né? C e J multiplicado pelas variáveis de decisão, X índice e J, né? Sujeito a dois conjuntos de restrições. Essas restrições têm sempre a mesmo padrão, né? Aqui eu tenho uma soma aqui no índice J, né? De J igual a 1 até N, de X índice I, índice J igual a 1. E aí, para cada I variando de 1 até N, eu tenho uma restrição desse tipo aqui, certo? E eu tenho uma segunda classe de restrição, que vai somar aqui agora no índice I, né? Índice I igual a 1 até N de X e J igual a 1, tá? E o J, índice J aqui, vai variar de 1 até N, ou seja, para cada valor aqui de 1 até N eu tenho uma restrição desse tipo, né? E as variáveis X índice I e J são binárias, 0, 1. Perfeito? Beleza, pessoal. Então, olha só. O resumo aqui da nossa aula. O problema de alocação ele consiste em alocar recursos a tarefas. É um problema clássico aí da área de pesquisa operacional e matemática aplicada, né? Otimização com restrições, tá? Ele é um problema de otimização combinatória, porque o número de soluções possíveis dele é finito, né? Ele consiste nas combinações possíveis, né, de alocações. Então ele é finito, mas esse número de alocações possíveis é muito grande para um n grande, o que torna totalmente inviável em termos computacionais a gente tentar uma solução por enumeração completa, ou seja, uma solução por força bruta, né? Certo? No entanto, a gente pode resolver esse problema eficientemente pelo método simplex, certo? A gente pode formular um modelo de programação linear e resolvê-lo pelo método simplex, tá bom? Então, esse é um dos casos muito interessantes de sucesso da programação linear e do método simplex, porque nós temos um problema, né, que aparentemente ele não seria, né, resolvível, né? Por mais que você tenha uma capacidade computacional grande, por mais que você tenha um supercomputador, né? Por outro lado, é um problema que pode ser resolvido de maneira eficiente usando o método simplex, tá bom? Então era isso, pessoal. Obrigado por assistir essa aula e até mais.